Olá, professores! Eu de volta! Isso, que bom! Agora eu tenho certeza, e tenha certeza que estarei de volta com vocês sempre, toda semana. E hoje eu vou falar de uma questão que muitos professores têm dificuldade. Será por quê? Não é que é fazer relatório individual. Esse relatório que a gente entrega todo bimestre ou todo semestre, depende de cada realidade. Os professores têm muita dificuldade. Eu tenho recebido várias mensagens de professores pedindo para ajudar a fazer ou ensinar como fazer. Mas o que acontece com os professores quando vão fazer os relatórios? Que na verdade esse relatório é um relatório avaliativo. Você está avaliando o que a criança aprendeu, qual foi o desenvolvimento da criança nesse período que você trabalhou com ela. Mas para que isso seja feito de forma profissional, porque um relatório, gente, o que é um relatório? Nada mais é do que você descrever os pontos positivos, os ganhos, os avanços das crianças, não é? O avanço individual, porque aí no caso você vai pensar num relatório individual. E para você fazer um relatório individual, você precisa pensar que esse relatório, ele é um documento que vai acompanhar a criança desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a responsabilidade sua ao fazer um relatório, né, onde você vai avaliar não só a aprendizagem, o processo de desenvolvimento da criança, como também você vai ter condições de avaliar o que você fez, o que você pode fazer. Isso é uma reflexão. Eu gosto muito e eu aconselho você a ler, que de repente na sua secretaria tem até um livro da Jussara Hoffmann. Eu tenho esse livro aqui comigo que eu acho super interessante, Avaliação e Educação Infantil. E ela fala, ela vem através desse livro mostrar como que você deve fazer as observações, não é? Não só isso, mas o principal. Antes de você fazer um relatório e avaliar essa criança, você precisa conceber dentro de você os conceitos. O conceito do que é ser criança, o conceito do que é ser infância. O que é infância? Não é? Você já pensou? O que pode ser infância? E o que é educação infantil? Né? A criança, o que é criança? A criança, ela é um sujeito de direitos, então ela tem todos os seus direitos. E se os direitos estão sendo garantidos dentro da escola, já que a escola tem dentro do seu currículo a Base Nacional Comum Curricular. E lá tem os direitos das crianças bem explícito, porque ali está um embasamento que você pode simplesmente fazer o seu relatório. A Jussara Hoffmann, ela fala, eu tenho um trecho aqui que eu acho interessante, o termo avaliação, porque você vai avaliar. Na concepção que será definida neste livro, refere-se a um conjunto de procedimentos didáticos que se estendem por longo tempo e em vários espaços escolares de caráter processual e visando sempre a melhoria do objeto avaliado. Além disso, tem uma outra coisa que eu acho interessante também, que ela fala, que eu acho interessante, que vale a pena a gente colocar aqui, ó. A aprendizagem se dá num cenário educativo. É mais ou menos a mesma coisa que ela disse ali, articulado ao processo de avaliação. Então, esse processo de avaliação que você agora vai sistematizar, vai registrar num relatório, não é? Ele vai falar dessa aprendizagem que ocorreu dentro da escola, né? Dentro desse processo de desenvolvimento da criança que ocorreu nesse período que você vai avaliar.
Na dinâmica desse cenário, que é dentro da escola, na relação entre os pares, entre as crianças e entre o professor, né, ou professora, não importa, nessas relações que vão acontecendo no dia a dia, que se revela a história de cada criança. Então, aquela ideia que às vezes alguns professores têm, Fatinha, me ensina a fazer um relatório, me dá um modelo de um relatório. Gente, o relatório é individual. A criança é um indivíduo. Você vai fazer um relatório de uma criança que ele não pode ser igual na outra, que não, cada criança é de um jeito. E você precisa entender, então, o que é ser criança, né? A responsabilidade de fazer esse relatório e o que precisa ter concebido dentro de nós, que isso são conceitos, né? Do que é ser crianças, do que é educação infantil, o que é infância, não é? O que estava previsto para você trabalhar nesse período, porque você precisa colocar o relatório, no seu relatório, o período que você vai registrar essa avaliação. O que estava planejado para você fazer? O que você elaborou no seu planejamento bimestral ou que seja semestral? Ali, de acordo com a BNCC, o que você colocou? Mas, ao mesmo tempo, o que você sabe que uma criança de 0 a 6 anos, de 0 a 3 anos, por exemplo, ou de 0, se você tiver com a turma de 0 a 2 anos, o que ela, né, o que se espera do desenvolvimento dessa criança nesse período? E o que você observou? Aí você pode dizer, mas são tantas crianças, são tantas observações, que às vezes a gente nem... Por isso é que eu aconselho a você fazer uma coisa. Anote os avanços das crianças. Faça um caderninho, aonde você, em cada folha, eu sempre tive nas minhas aulas e na minha escola, os professores tinham uma folha, uma página para cada criança. Ali ela colocava a data e anotava uma evolução. De repente, a criança só balbucia, ela está balbuciando. Mas hoje, se você falar, Clarinha, vem cá, Clarinha, ela não sabe que está falando com ela, ela não consegue olhar, ou então ela não percebe que você está dirigindo a ela. Mas se você, no outro dia, vai falar, Clarinha, Clara, olha aqui a titia, Clara, olha aqui a profa, e ela olhar para você, ou às vezes a criança não olha porque ela não está escutando, ou às vezes ela está entretida com outro brinquedo, ela escuta, mas ela está brincando e não está, você não consegue chamar a atenção dela a esse ponto. Então, você precisa anotar os avanços, porque de repente coisas mínimas que são mínimas para você, para a criança já é um grande ganho. Então, cada criança tem a sua forma de desenvolver, o seu tempo certo de desenvolver. O que você tem observado no dia a dia dos seus alunos? Vamos pensar nisso. Se você não tem esse hábito, de repente a criança, hoje, você vai e coloca lá uma cesta de brinquedo, ela está brincando e ela leva tudo na boca porque ela está reconhecendo, porque o primeiro meio que ela tem de reconhecer, não é? Ela vai colocando tudo na boca, os objetos. Mas ela, de repente, ela pega um potinho e aquele potinho ela não coloca na boca, ela já manuseou, já conhece aquele potinho, mas ela pega um outro brinquedo menor ou um outro objeto que caiba ali dentro e começa a encaixar, colocar ali dentro. Por quê? Ela já está percebendo a outra função. Então, ela já começa a fazer um encaixe de objetos dentro do outro. Ou ela pegava um livro, ela só põe o livro na boca, que é normal, né? É natural, ela está conhecendo, ela está explorando o objeto. Então, hoje, ela já, de repente, no outro dia, ela pega o livro, a criança, ao invés de estar com o livro na boca, lendo o livro através, né, do gustativo, ela vai fazer o quê? Ela vai ler o livro, mas ela vai pegar o livro e vai começar a folhear o livro do jeito dela. Quer dizer, olha um avanço. Ela já está colocando o livro num lugar que ela já reconhece,
o livro é para ela pegar, manusear. Ela já começa a ver os desenhos e a ler as figuras. São observações que você vai fazendo no dia a dia e que pode ser para você uma coisa mínima, mas na verdade é um avanço que você vai colocar no seu relatório. Portanto, eu quero deixar bem claro para você, você precisa também de colocar no seu relatório as observações que você tem recebido dos familiares, né? Porque na verdade, a escola precisa ser uma escola onde a família também tem uma participação ativa nisso. Então, o que a mãe às vezes tem falado dos avanços, do que a criança tem feito em casa e que isso tem contribuído para esse processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, são coisas que você precisa observar. Se você pegar lá na BNCC, e vamos supor que você esteja trabalhando com crianças bem pequenas, tem lá, né, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles vão te ajudar. Porque se você fez o seu planejamento fundamentado na BNCC, tendo dentro de você os conceitos de ser criança, não é? de infância, vamos falar de infância, você quer saber de uma coisa? Lembra da sua infância? O que você fazia na sua infância? Quando a gente lembra da infância, a gente lembra de brincar, não é? Dos amiguinhos, das coisas que a gente fazia e que a gente vivia assim, que era feliz demais. E que as crianças hoje, elas têm esse direito. E será que nós estamos oferecendo esse direito das crianças brincarem? As escolas estão recebendo essas crianças mais cedo. E será que elas estão oferecendo, dando a ela a oportunidade de brincar para ter o prazer? Quando ela lembrar desse período, dessa infância, ela vai se sentir feliz. Porque no momento da infância ela foi feliz. Lógico, existem muitas infâncias. Aí você vai falar, o que é isso, Fatinha? Muitas infâncias. Infância é uma só. Sim, existe aquela infância onde a criança é respeitada nos seus direitos, onde a criança é estimulada. E é onde a criança, ela tem consciência do que ela pode fazer, porque ela está ali para brincar e ela vai brincar. Porque o brincar para ela é um trabalhar, nossa. Agora, existe a outra infância dura, difícil, de crianças que não têm o que comer, que vivem ao léu, que não tem ninguém para cuidar, de crianças que são olhadas e não cuidadas, de crianças que são cuidadas e não educadas. Então, assim, são várias as infâncias. E nós temos também os históricos, a história, a escultura de um determinado lugar, ou de uma determinada família. Então, ali, num ambiente, a gente vai descobrindo a infância, como é a infância dessa criança. E como a gente tem trabalhado para proporcionar a essa criança esses direitos. Eu vou deixar aqui embaixo para você um tópico, né? Para que você possa ter uma ideia de o que colocar dentro do seu relatório. Mas uma coisa eu vou te falar, cuidado para você não fazer um relatório aonde você vai colocar. O José é uma criança muito esperta, onde você vai conceituar a criança e trazer para ela um rótulo. O José é uma criança muito tímida. O José é uma criança que chega todos os dias chorando, brigando com todo mundo. Esse tipo de conceito que você vai colocar no seu relatório é muito perigoso, porque você vai rotular a criança. Será que ela é uma criança que bate em todo mundo? Por quê? Se é uma criança que chega chorando todos os dias, se ela está chorando é porque ela tem um motivo, tem alguma. Então isso não é coisa que você precisa colocar no seu relatório. Ela é muito extrovertida. Ela é extrovertida dentro daquele momento que está sendo proporcionado para ela essa extroversão. Então, o que você vai colocar no seu relatório é especificamente o que você trabalhou e o que a criança aprendeu.
O que você observou que ela ganhou com isso? E o que você vai propor para que ela avance? Ah, se a criança está abrindo o livro, se ela entendeu que o livro é para ela abrir e fechar, e não para pôr na boca, então como que você vai trabalhar? O que você vai propor para que ela aprenda a abrir o livro de forma correta, página por página, brincando? Tá sendo... Então como que você vai introduzir? Ah, ela já está nesse processo de desfraude? Ela já percebeu isso? Então coloca o avanço dela, que ela percebeu que ela pode fazer as necessidades dela em outro ambiente, em outro lugar, e ela já percebeu o piniquinho como um objeto para ela utilizar na hora que ela tiver vontade de fazer cocô, de fazer xixi, não é? Ou ela comunica que quer fazer cocô, ela comunica que quer fazer xixi. Olha bem, é um ganho, você está aí acompanhando isso. Pergunta à mãe se já está acontecendo. Manda um questionário para a mamãe com algumas coisas que você está trabalhando e pergunta se em casa a criança está tendo a mesma evolução ou se ela já está evoluindo. Aí sugere brincadeiras para que ela possa desenvolver nessa área. De repente a criança está desenvolvendo a linguagem, ela está tendo dificuldade de pronunciar algumas palavrinhas, você pode oferecer à mãe ou sugerir algumas atividades, algumas brincadeiras para a família poder fazer em casa e você trabalhar na sala de aula com elas, não é? Então são várias atividades que você pode trabalhar e que você vai colocar ali no seu relatório para a evolução dessa criança. Tá? Agora, evite colocar, ela está no desenvolvimento disso. Ela encontra-se em desenvolvimento com relação ao uso do periquinho. A criança é inquieta na hora da rodinha, ela não sabe esperar a hora da fala. Já foi falado, já foi orientada, ela não está acompanhando os outros. Ela não tem que acompanhar ninguém. Ela tem que desenvolver dentro das possibilidades, da capacidade dela e dentro da individualidade dela, ok? Olha, se você gostou desse vídeo, coloca um ok. Se você acha que vale a pena você compartilhar, eu agradeço, tá? E semana que vem eu vou estar de volta. E eu vou fazer eu tô preparando um cursinho de avaliação e relatório para ensinar muitos professores, nem ensinar, é contribuir com muitos professores para que possa desenvolver um relatório com segurança, porque o relatório, como eu disse, é um documento que vai acompanhar a criança toda a vida e precisa ser feito com o maior respeito e com a maior responsabilidade. Um bom relatório, eu quero desejar que você faça um relatório legal, né? Pesquise, você tem aí na sua biblioteca, porque esses livros vão para a escola. Então, pode pesquisar. Nesse livro você vai ter uma orientação bem técnica e também teórica, né, sobre como você vai avaliar e relatar isso dentro do seu relatório bimestral ou semestral, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.